Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Alencar, eu sou atriz. A Marcela me convidou para compartilhar algumas experiências minhas aqui com vocês. Gostaria de estar aí, mas temos outros momentos, né? Teremos. Eu vou falar rapidamente do grupo que eu trabalho e como que a gente começou a se envolver com a história oral. Em 2011, eu entrei na Trupe Sem as Osma, é um grupo de teatro que pesquisa o ônibus urbano como espaço cênico. Nesse período, né, em 2011, 2012, o grupo ele começa a procurar outras formas de criar dramaturgia, e foi na história oral que a gente se encontrou, né? A gente conheceu o grupo de história oral, o NEL da USP, a Marcela, a Andréa Paula e a Suzana. Elas três são três meninas guerreiras que estão com a gente e vêm iluminando nossos pensamentos e caminhos dentro da história oral. E assim, o encontro da trupe com a história oral foi um encontro muito feliz, porque a gente está dentro do transporte público, dentro do ônibus, então é um espaço que tem muitas narrativas, tem muitas falas, né? E aí a gente fala que foi casamento perfeito. Pensar isso dentro do teatro, né? Pensar a história oral dentro do fazer teatral da trupe, né? Da forma como a gente faz, da estética que a gente usa. Então, foi um processo, vamos dizer assim, muito democrático, que a gente tenta ouvir muitas vozes dentro do ônibus. E criar outras vozes também, vamos dizer, vozes poéticas para esse espaço que é tão frio e que a gente não tem uma relação muito afetiva, né? Então, dentro disso, do fazer teatral da trupe e da história oral, a gente encontrou várias pontes para se fortalecer, né? Pensando na pesquisa e nesse fazer, né? Da palavra e da imagem, né? Porque a gente fala que dentro do ônibus a gente tem o narrador, que é o ator, e o narrador público passageiro, né? O público que vai assistir a gente e o público que está dentro do transporte, né? Quando o trabalho ele é feito direto no transporte ou quando é feito dentro do nosso ônibus preparado. Que aí são duas linhas de pesquisas diferentes, de abordagem, tanto da encenação, tanto da relação com a história oral, né? A história oral é um mundo. Acho que abriu-se um mundo de possibilidades quando Maria, eu me deparei com essa possibilidade de pesquisa. E aí dentro da trupe a gente vem investigando esse fazer a partir da história oral, esse criar a partir das histórias de pessoas, né? Eu acho que o sujeito, o indivíduo, ele é muito importante a partir do indivíduo para o coletivo, né? Essas vozes que vão se encontrando, que se conectam. Às vezes a gente fala as mesmas coisas de formas diferentes. E aí, né, para além da trupe, eu acho que a história oral ela tem um impacto muito grande no meu modo de ver a arte, no sentido geral, e principalmente no fazer teatral. Eu acho que assim, quando eu começo a me aprofundar e a experimentar várias coisas a partir da história oral, né? E aí isso me dá um outro tom, me leva para outros caminhos e eu tomo outras decisões dentro do tipo de teatro que eu quero fazer para minha vida. E aí, assim, eu tô na trupe desde 2011, por exemplo, coisas que vieram acontecendo e que me levaram para caminhos para pesquisar a história oral. Por exemplo, depois que eu tive essa experiência na trupe e que a gente vem pesquisando, eu montei um grupo que é o Coletivo Encarnadas, que é um grupo de mulheres, que antes a gente tinha uma ideia de ser um grupo que acolhesse vários artistas, acho que era um sonho, né? E aí a gente vai percebendo que a gente é um grupo de mulheres, de atrizes, e que nosso primeiro trabalho foi com base em história oral, um grupo de mulheres
a gente quer trabalhar a temática feminista. Que teatro feminista é esse? Poético, político. E aí o primeiro trabalho que a gente monta é um trabalho com base em história oral sobre a menstruação. Então, como que as mulheres se relacionam com a menstruação, com sangue menstrual, tanto no ambiente familiar, tanto no ambiente social, corporativo, como cada mulher se relaciona com esse sangue. Então, o processo foi construído a partir de várias vozes, a partir das vozes das atrizes. Eu estou no espetáculo como atriz e como diretora também, junto com a Dini, que é uma parceira maravilhosa. E aí, eu fico vendo, né? A história oral, ela me provoca em vários sentidos, que ela me faz olhar para o meu cotidiano e tentar trazer isso para a arte, e me faz olhar para o cotidiano do outro, para a história do outro e tentar trazer isso para a arte, né? Toda vez que a gente conta diferente, né? No teatro é a mesma coisa. O ator narrador, né, a gente pode dizer assim, ele toda vez que ele faz um espetáculo, é o mesmo espetáculo, só que é um espetáculo novo. A pessoa, quando narra uma história, é a mesma coisa. Então, eu acho que o processo de criação, de pensar a história oral nas artes, ela tem várias possibilidades que a gente ainda não explorou tudo. E acho que não vai ser possível explorar tudo, porque o ser humano ele é mutável, ele muda todos os dias. Aí, por exemplo, como a história oral ela vem me afetando nesse processo, né, no processo artístico, acho que no processo artístico e político, né, acho que tem muito disso. Eu e o Anderson, que é o diretor da trupe, a gente está montando um solo. Eu faço uma cobradora de ônibus e ele está assinando a direção. E aí também, mais uma vez, a gente recorre à história oral de mulheres, de cobradoras de ônibus do transporte público de São Paulo. E aí a gente vem entrevistando essas mulheres, né? E é muito bonito que cada uma tem uma experiência muito diferente, muito particular, mas que em vários momentos elas se encontram. E aí a gente tenta trazer isso para a cena, né? A gente está acho que no meio do processo. Espero que no próximo ano a gente consiga estrear. Mas assim, a história oral, ela potencializa muita coisa, porque ela é muito potente, né? Então a gente poderia ficar falando muito tempo. Espero que no próximo momento a gente possa se encontrar. Obrigada, gente! Bons trabalhos!